Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino, irmãos. 307. Hino 307. 307. Outro hino. Não entendi. 80? No primeiro? Ah, pois não. Número 1.
7, 17. Queridos irmãos e irmãs, neste momento Deus prepara a nossa oração a Deus, onde levaremos ao Senhor as necessidades aquelas que sabemos, e muitas que não chegam ao nosso conhecimento, mas é do inteiro conhecimento de Deus. Temos pedidos de orações de nossa irmandade que pede oração por enfermidade, e é uma grande quantidade. Também crianças enfermas, é o que nos sensibiliza muito, ver os pequenininhos, filhinhos,
e netos, às vezes também já enfermos, e há muitos pedidos de orações. Famílias enlutadas, que também Deus tem recolhido alguns dos seus parentes e sofrem pela separação. A angústia, a tristeza toma conta de uma família toda, não só do nosso povo, também de toda a humanidade, que todos sentem a partida dos seus entes queridos. Também apresentar, irmãos, aqueles que passam por tribulações, e estas situações no mundo é tão comum. Por aqueles que vão viajar também, sempre há alguns acidentados também, os que pedem oração pelos familiares, que muitas vezes a pessoa não tem um problema, mas tem um problema de família, com filho, ou um casamento, ou uma situação financeira, até de empresa que buscam, e também os testemunhados desta graça, aqueles que ainda não se batizaram, e pedem encarecidamente as nossas orações. Apresentamos também os testemunhados, que é da santa e da vontade de Deus, que todo homem se salve. Nosso dever é orar, não só pela nossa irmandade, mas por todos os moradores da terra, que são criaturas de Deus, filhos de Deus, e precisamos apresentá-lo porque estão dentro do plano de Deus para a salvação. E assim pediremos também que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra, nos abençoe neste santo culto, como tem sido abençoado em outras vezes que temos tido os cultos, a notícia de benção e de milagres, e até mesmo de irmãos, irmãs, mocidade, recebendo a promessa do Espírito Santo, conversões, há muitas conversões. Se durante o dia sempre recebemos telefonema de famílias inteiras que estão se convertendo pela palavra de Deus. Isto é muito santo, é divino, é Deus fazendo os caminhos para o homem poder ouvir a sua eterna palavra. Assim pediremos a benção nesse culto e apresentando todas as autoridades aqui desta nação brasileira e por toda a face da terra. Assim todos juntos em uma santa comunhão. Ajoelhemos para orar a Deus, com Salvador. Oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, Filho de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, no santo nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho, estamos agora ajoelhados perante a tua face para levarmos a ti a nossa oração, elevando-te primeiramente os nossos agradecimentos pela gloriosa obra que fizeste em manifestar esta bendita graça que por Jesus Cristo, teu Filho, nos foi revelada. Te damos graças, Senhor, pelos dias que nos tens chamado e a conservação neste caminho santo. Aleluia. Graças damos a Ti por este dia de vida e agora, nesta tarde, a boa oportunidade de podermos nos apresentar a Ti neste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos a paciência que tens tido conosco ao longo da nossa existência, Senhor, suportando os nossos defeitos e imperfeições com bondade e paciência, e agora estamos aqui rogando a Ti o perdão dos nossos defeitos. Perdoa-nos e nos dê condição de podermos pela fé e comunhão entrar no Teu santuário. Aleluia. Acrescenta em nós a fé, Senhor, pela qual podemos Te agradar, porque sem fé é impossível agradar-Te. Mas acrescenta em nós este dom para nós podermos crer na Tua palavra
e vivermos segundo aquilo que o Senhor nos dá pela palavra, que é o alimento para as nossas almas. Glória a Jesus. Agora estamos aqui, vamos te rogar, Senhor, que na tua piedade ouça a nossa oração. Abençoe este santo culto, Senhor, guiando-nos em tudo, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Na demais oração, nos assuntos que aqui forem apresentados, e te rogamos, Senhor, pelos pedidos que chegaram até a nós. São inúmeros pedidos, impossíveis de serem mencionados, mas tu és conhecedor das necessidades de cada um daqueles que clamam a tua misericórdia. Ouve o teu povo, Senhor, quer seja por enfermidades, algumas tribulações, causas difíceis ou tantas outras coisas que acontecem na vida daqueles que confiam na tua misericórdia. Não nos deixe, Senhor, atenda sempre a nossa súplica que te fazemos pela oração que o Senhor nos dá. Abençoe, Senhor, o teu povo em toda a face da terra. Nós aqui reunidos neste lugar, e os que estão reunidos também nas suas casas ou em quaisquer outros lugares, Senhor, onde houver um pequenino teu voltado para ti nesta hora, apareça, Senhor, e atenda às suas necessidades, pois nós clamamos a ti porque sabemos que somos ouvidos por ti. Ajuda-nos em tudo neste santo culto. Te pedimos, Senhor Deus, pelas autoridades que governam a nossa nação, olha por eles e ajuda-os por piedade. Te rogamos também por todos os que trabalham, atendendo os enfermos, quer em hospitais ou sanatórios, onde houver aqueles que se dedicam para o bem da humanidade. Senhor, recompense e guarda-os também de serem contaminados, quer sejam os médicos, quer sejam também os enfermeiros, os atendentes, todos que possam ser beneficiados por tua bondade. E a nós aqui ajuda-nos em tudo, Senhor, guiando-nos, pois o culto nós oferecemos como uma verdadeira adoração a ti. Receba este santo culto que te oferecemos, Senhor. E também te rogamos pelo derramamento do teu Espírito. Continue derramando do teu Espírito Santo, Senhor, e dando também, Senhor, a promessa com evidência de novas línguas a quem clamar, e todos os teus dons que nós necessitamos. Te apresentamos, Senhor, a necessidade maior que temos nesta noite, é de ouvir o conselho da tua bendita palavra. Manda dos céus a palavra, Senhor, e fala com as nossas almas, pois este é o alimento e também é a água que nos sustentam na graça. Te rogamos, pedindo e agradecendo-te, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito eternamente. Amém. Glória ao teu nome. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, vamos prosseguir o santo culto. Como esses dias passados, tivemos algumas reuniões com nossos irmãos anciãos, dos mais antigos, tanto aqui do estado de São Paulo, como também de outros estados. E era nosso prazer e desejo de trazer todos os mais antigos, mas não foi possível por causa da aglomeração e um número bastante grande. Aí incorreríamos numa outra situação, que é o ajuntamento, que não é possível hoje. Então Deus preparou, não todos, mas alguns vieram com muita alegria, e foi explicado também aos irmãos aquilo que Deus trouxe avante e está também pondo avante
para a obra de Deus nesses dias futuros. Então, queridos irmãos, foi feita reunião aqui com um grupo de anciães da Grande São Paulo e também depois fomos até o Paraná, na cidade de Apucarana, e lá tivemos com os irmãos mais antigos do Paraná, num grupo de 19 em Apucarana, e depois Deus preparou também de irmos até Ponta Grossa, onde encontramos ali o irmão Albari, que está enfermo, e pelo estado dele foi feita a reunião na sua casa, junto com mais alguns irmãos. E o Senhor nos abençoou tanto em Apucarana, como também em Ponta Grossa, que encontramos uma receptividade dos irmãos naquilo que propusemos, que é sobre o servir a Santa Ceia. De maneira que os irmãos assim aceitaram, e depois trazendo essa boa nova ali dos irmãos do Paraná, pedimos para vir aqui em São Paulo uma quantidade de anciãos dos mais antigos, que atendem o interior do estado, e alguns de outros estados também tiveram aqui. Não todos, podíamos chamar 7, 8 de cada estado, mas isto ia aglomerar um número forte e incorreríamos numa desobediência à lei. Então veio um número pequeno, mas representou os seus estados e ouviram e aceitaram de bom agrado. De maneira que então passamos na reunião com os anciãos, e depois isto foi na quinta-feira de noite. Quando chegou na sexta-feira, não, quinta-feira de tarde com os anciãos, e quando chegamos quinta de noite, foi convocada uma reunião para todos os anciãos, tanto anciãos de todo o Brasil e até de anciãos de outras nações que pudessem acessar o nosso portal para se inteirar daquilo que Deus preparou. Então tivemos nesse dia, na quinta-feira à noite, às 19 horas, uma reunião com anciãos, diáconos e cooperadores. Nós temos aqui um total de ancião 4.106 irmãos que conectaram o nosso portal. E também diáconos 4.841. Cooperadores do ofício ministerial foi 13.845. E cooperador de jovens e menores, um número muito bom também, 8.343. Perfazendo um total de audiência dos irmãos do ministério, 31.139 irmãos, que num momento de 1h30, 2 horas, todos se inteiraram daquilo que era necessário todos saberem da obra de Deus. E temos notícia que houve também um pequeno desajuste em alguma numeração e que nem todos puderam se conectar. Mas procurando a ajuda de um e de outro conseguiram. Quer dizer que este número de 31 tem muita gente que não pôde. Era para ter muito mais. E também temos conhecimento que irmãos trabalhando, irmãos que não estão distante dos pontos da informática e da internet e que não puderam acessar. Então, senão, seria maciçamente essa frequência. Mas não foi possível, mas, irmão, de qualquer forma, 31.139 irmãos é alguma coisa de grandeza. Muito santo, muito obediente, muito dedicado ao nosso ministério, e todos desejaram ouvir e ouviram, e estão felizes. Então, depois de ter passado para todos os anciãos, diáconos, cooperadores e cooperadores de jovens, chegou o dia e a hora de nós passarmos para a nossa querida Irmandade. E hoje, ou melhor, na quinta-feira, marcamos, até anunciamos quinta-feira, que hoje seria anunciado a maneira de se celebrar a Santa Ceia
de acordo com aquilo que o Senhor nos iluminou e que foi aceito por todo o ministério da obra de Deus. É claro que podemos até dar uma ressalva, que algum talvez possa falar alguma coisa, mas talvez porque ainda não compreendeu. E agora estamos explicando, conscientizando, justamente para que todos sejam esclarecidos a maneira que o Senhor traz avante. Em ponto principal falamos: não fere a doutrina em coisa nenhuma. Está tudo dentro da palavra de Deus. O que segurava e o que talvez algum argumentava era pela tradição de muitos anos. Mas Cristo libertou a humanidade de muitas tradições. Cristo libertou a humanidade de muitas tradições, irmão, e a obra de Deus também, nesta parte aqui de servir um cálice só. A Irmandade tem conhecimento que quando se realiza a nossa Santa Ceia, põe um pão e põe uma jarra e um cálice. Depois de orado, pega da jarra, abastece o cálice. E depois do cálice, passa servindo um a um os irmãos que estão à mesa, servindo sempre com o mesmo recipiente. Algum irmão, já havia até alguma rejeiçãozinha, que dizia que não seria bom, isso aí já trazia algum argumento que precisava mudar. Com licença. Então, o Senhor preparou, examinando as Escrituras, encontramos em Lucas 22:17, que fala bem explícita a situação. Ele diz: tomai o pão, tomai, comei. Repartiu o pão e comei. Repartir o pão e comer. Então nós partimos o pão, damos um bocadinho servindo um e outro. Mas quando chega no cálice também fala: e o cálice? Tomai e repartiu. O cálice nós não repartíamos. Veja lá. Lucas 22:17. Não repartia o cálice. Servia o cálice inteiro. Se fosse assim para servir o pão e o cálice, irmão, servir o pão, como o pão partiu em partes e deu a cada um bocado, o cálice teria que também pegar um pequeno recipiente e servir a todos, repartiu. Mas isso não acontecia. Agora, alguns entendem assim: um só cálice e um só pão. E esta palavra, um só cálice e um só pão, não se trata do cálice que está ali na mesa. Um só cálice é Cristo. Um só cálice é a morte dele. Está longe de ser o vidro. E um só pão, fala, ele mostra simbolizando o corpo, mas aquele pão simboliza. Agora, o corpo dele é que foi partido por nós. Quando a palavra diz um só pão e um só corpo, está falando um pão só, Cristo sacrificado. Um só cálice, Cristo, a morte dele. Entenderam, irmão? Não está falando do cálice, dali do vidro. Nós apresentamos, ali simbolizando, mas, irmão, o cálice que Cristo pediu e orou ao Pai para ser liberto e ser atendido, era a morte que ele teria que passar por ela. A morte. A morte. E ele teve que ir à morte. Quando fala em Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava falando do cálice da Santa Ceia. Ele estava falando do cálice da sua morte. Entende, irmão? Entanto que ele pedia: Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Contudo, seja feita a tua vontade, que era o cálice da morte. Porque o cálice da morte foi a grande agonia do Filho de Deus. Por quê? Porque todos os homens e todo ser humano que viveu ou que existiu neste mundo, desde o tempo de Adão, que Adão foi o primeiro que morreu. Pela sua ofensa ele morreu. Adão morreu. Pela ofensa, morreu Adão. Morreu não fisicamente, morreu nele a eternidade. Morreu nele a eternidade. Então, o primeiro que morreu foi ele, e Deus disse: agora você vai trabalhar, comer o pão do fruto do teu suor, e depois voltará à terra, porque da terra foste tomado. Ficou. E essa sentença perdura até o mundo de hoje. Perdura até o mundo de hoje. Toda a humanidade vem, nasce, vive e vai à sepultura. Os que têm Cristo, aceitou Cristo, não vão morto. Que Cristo disse: quem crê em mim não morre, dorme. Vamos chegar onde é. Ele disse: não morre. Falou para a menina de 12 anos: ela não está morta, ela dorme. Lázaro não está morto, ele dorme. Porque a morte para o Filho de Deus é como um sono. E ele disse para os seus discípulos: Lázaro não está morto, ele dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Por que despertá-lo do sono? Porque Cristo trazia e trouxe, e ele é a ressurreição. Quem crê em Cristo tem ressurreição. Quem não crê em Cristo está morto. Por isso que ele disse, quando ele ressuscitou aos discípulos: ide a toda criatura anunciar este evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Por que está condenado? Porque não creu naquele que tinha vida para o ressuscitá-lo. Então os que creem vêm para a vida, e os que não creem ficam na morte. Veja então o que se passou com nós, com todos nós. As irmãos, quando o Senhor vos chamou e nos chamou, nós não tínhamos, antes de ser batizado, nós não tínhamos medo de morrer sem ter o batismo? Por quê? Porque se nós morrêssemos sem o batismo, nós estávamos condenados. Mas depois que batizou, sente medo da morte? Não. Por quê? Tem aquele que venceu a morte. É isso. É muito simples, mas é isso aí. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo, ele clamava pelo cálice que ele ia beber, que também não ia beber. Ele fala o cálice de beber. Mas, irmão, ele ia morrer, ele ia enfrentar a morte. Outra coisa que devemos saber é que a morte e o inferno, quem reinou e ainda reina, hoje parte, mas até a vinda de Cristo, quem reinou na morte e no inferno foi Satanás. E Satanás, ele dominava na morte e no inferno. Tanto é que depois que Cristo foi à sepultura e ressuscitou, ele apareceu para João na ilha de Pátmos e disse: João, agora eu tenho a chave. A morte e o inferno, eu tirei a chave do maligno, ela está na minha mão. O diabo, e ele falou ainda: a porta que eu abrir, ninguém fecha. E a porta que eu fechar, ninguém abre.
tirou o domínio de Satanás de sobre a morte e o inferno. Por isso que fala lá em 15 de Coríntios, quando a igreja ressuscitar e se levantar junto com o Senhor, passaremos pela morte e pelo inferno. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Quem nos fez vencedor? Olha aí, estamos subindo com ele para o reino da glória de Deus. Então Cristo, a morte para ele é o cálice a que ele se refere. Agora, quando nós participamos do cálice, irmãos, tomávamos todos na mesma tacinha, no mesmo cálice. Irmãos, havia quem achava que não devia ser, outros, assim, tinham alguma resistência, mas agora, diante do conselho que a palavra trouxe, em 22 de Lucas, verso 17, está bem claro: tomai o pão e comei e reparti-o entre vós. O pão reparte. E se não fosse o pão repartido, como é o caso do cálice, servir todos numa vasilha só, vamos chegar a essa conclusão. Pegamos o pão. Em vez de eu partir, eu levo para o irmão, dá uma mordida. Dá você. O cálice vai na boca, então o pão tinha que ir na boca do povo. Para ser igual. Mas quando eu falo tomai o cálice e reparti-o, chegou à conclusão que pode-se pôr num recipiente pequeno, todos participam e pronto, glorificando a Deus. E nessa situação que está hoje, desta pandemia, que é um vírus que veio, e tivemos outras epidemias que tivemos aqui no Brasil, HN1, outras moléstias que tivemos aí, difícil, e que tivemos até que suspender também Santa Ceia, evitar aglomerações. Foi uma situação danosa. Mas as outras eram uma bactéria, transmitida às vezes por outras formas. Vamos pôr aquela que veio a pessoa que não podia ir no barbeiro, se ferisse uma coisinha, podia ser um barbeiro, no dentista. Tudo isso são situações contra a saúde das pessoas e que foi tudo cuidado. Agora, ela veio de uma forma que o contato dela é através da saliva. Através de contato e pela saliva, o principal. Chegamos na seguinte situação. Como vamos fazer? E ora o Senhor e pede, pedimos a Deus guia, como para os cultos. Também o Senhor trouxe avante de não se celebrar a Santa Ceia por medidas de cuidado. E foi muito bom. Então, não se realizou Santa Ceia até que Deus trouxesse a luz. E Deus trouxe essa luz. Que podemos fazer a Santa Ceia e servir em pequenas tacinhas, sem ofender a doutrina, porque a palavra fala, tomai dele. A palavra fala, tomai dele. Não fala, tomai nele. Toma dele, do conteúdo do cálice. Tomai dele. Não fala, tomai nele. Então, nisto veio luz, nisso veio uma clareza. E esta situação, queridos irmãos, esse procedimento de servir em cálicezinho individual, nós podemos dizer a essa querida irmandade e a todo o povo nosso que serve a Deus. Isto não é de hoje. Isso já tem coisa. Ainda esses dias recebi um telefonema de um ancião.
Ele falou: sou ancião há 22 anos. Mais um tempo de cooperador. Quando eu fui colocado cooperador, já falaram que um dia ia ser servido nos pequenos cálices. Entenderam, irmão? Então, assim foi. E Deus chegou, preparou isso aí agora para a nossa irmandade, que está feliz, uma aceitação muito santa por todo lado. Deus abençoou grandemente e a aceitação é muito grande. De maneira que então, queridos irmãos, vamos então aqui, vamos ter a palavra ainda nesse santo culto e vamos também, queridos irmãos, abaixar aqui uma tela para a irmandade ver, os que estão aqui, e para todos verem como será realizado a Santa Ceia daqui para frente. Tá bem? Então, irmão Salvador, venha para fazer a explicação. Os irmãos podem abaixar aqui a tela, por favor. E a irmandade vai presenciar que foi simulado aqui na congregação da Água Rasa como realizar esta Santa Ceia nesses moldes que o Senhor trouxe avante. Pode abaixar. Os irmãos vão ter a oportunidade agora, Deus seja louvado. Os irmãos vão ter a oportunidade de ver a nova forma de proceder à Santa Ceia no servir do pão e do cálice. Quando os irmãos verem que chegarão os servos de Deus, aí eles vão ser chamados para simular este serviço. Vejam que não há oração para a apresentação do pão e do cálice, porque a finalidade é exclusiva de mostrar como servir o pão, como partir o pão e servir, e como também encher os cálices individuais e servir. Uma outra coisa, irmãos, os irmãos vão ver que os irmãos que chegam aí, eles estão de máscara, e já com uma luva, com luvas também. Recomendamos os irmãos, quando forem servir a Santa Ceia, que durante o cantar do hino 419, seria bom que eles não tocassem no inário, porque eles já estão de luvas para partir o pão e servir o cálice. Eles poderão cantar sem, contudo, tocar no inário, como os irmãos estão vendo aqui agora. Não mudou o procedimento da oração pelo pão e pelo cálice. Então, depois que estiver cantando no segundo verso do hino, a primeira linha é que o irmão vai então servir ou partir o pão, sempre na quantidade certa daqueles que vão se ajoelhar para participar. Este é o momento de partir o pão, como disse, na quantidade daqueles que estão ali ajoelhados. No caso agora eles ainda não ajoelharam, vão se ajoelhar logo que chamar. Mas no caso, quando ele parte o pão, nesse momento, quando então vai começar a ser servido. Igualmente também do cálice. Quando chega no momento de colocar
da jarra para o cálice, o irmão vai fazer como sempre fez durante o hino 419. E ele também já vai aproveitar e já vai passar para os cálices menores, que são os individuais. Enquanto ele está fazendo isso, o servo que preside está orientando a chegada dos irmãos ou das irmãs que vão se ajoelharem para participar. Também é bom observar que agora, quando o irmão vai servir o pão, é uma maneira que nós vamos usar, que é o irmão indica a partícula, o pedaço que o irmão ou a irmã vai pegar para comer. Vejam que com o dedo, ele está de luva, ele vai empurrar o pedaço, para evitar que a pessoa fique mexendo no prato, o que não é conveniente. E o irmão acabando, ou a irmã acabando de beber, ele vai colocar num tubo de descarte que está na sua frente. Também a distância de um irmão ao outro não é mais tudo encostadinho como nós fazíamos ou temos feito. Agora é necessário haver um distanciamento entre um e outro. Agora nós vamos simular na segunda rodada. Os irmãos percebem que em igreja grande, onde participam muitos, vai ter mais um irmão que ajuda na mesa. Este irmão virá de luva e de máscara também. Ele vai completar o cálice que ficou. Se na jarra estava faltando, ele vai pôr outra vez, completar a jarra e encher os cálices individuais, para quando o servo de Deus voltar, ele devolve a bandeja vazia e pega a outra já com os cálices individuais completos. Agora, irmãos, também para finalizar, os irmãos vão ter a oportunidade de ver como é que participam os servos de Deus que serviram e também os que são daquela congregação. Os que são da congregação comum, que não trabalharam ali no servir, eles vão se ajoelhar onde os irmãos se ajoelham. Essa é a última rodada, ou seja, a rodada dos irmãos do ministério. Observe que o irmão indica o pedaço sempre. E descarta agora no tubo que está na sua frente. Igualmente, o outro servo de Deus faz, servindo aquele que o serviu. Assim finaliza então. Uma coisa que é bom que os irmãos considerem, os irmãos vejam que o irmão que está participando, ele está com a mão sobre o encosto do banco ou do genuflexório. Para evitar, se alguém acha que pode se contaminar, ao sair daqui depois de participar, poderão ter consigo o álcool em gel para passar nas suas mãos, caso achem necessário. Agora então, os irmãos vão ver como é que o irmão que serviu o cálice, ele vai ver se eventualmente sobrou o líquido dentro dos cálices, o que não ocorreu agora, mas havendo líquido dentro ainda dos cálices individuais, estes são colocados dentro do cálice grande que vai ser sepultado junto com o resto do pão. E assim depois os cálices serão descartados. Vejam que não sai nada aí, mas depois isso aí deve ser retirado de dentro dos cálices individuais. E assim finaliza então este vídeo. Deus seja louvado.
Irmãos, diante desse novo procedimento, agora foi bem lembrado, irmão Cláudio lembrou, aqui foi repetido somente para os irmãos verem como é que deve ser servido o pão. Mas aí é o seguinte, irmãos, essa nova modalidade reduz sobremaneira o tempo de servir a Santa Ceia. Em igrejas grandes, a Santa Ceia que vai mais de 3 horas. Muita irmandade acaba indo embora antes de terminar o serviço. Já agora, nessa modalidade, o tempo será muito menor, até porque também será em grupo de menos pessoas. Como então foi explicado, irmãos, esse novo procedimento que Deus dá graça agora de ser apresentado à Irmandade, ele, como disse, reduz o tempo de Santa Ceia. Em igrejas grandes, que tomam a Santa Ceia 1.200, 1.300, 1.500, agora já estamos fazendo em 2 vezes. Mas mesmo assim, é muito demorado. Quase todos os serviços precisa pedir para a Irmandade esperar até o fim para não ir embora. Que saiam todos juntos. Por quê? Porque demora. Com essa nova forma, esperamos, com a ajuda de Deus, que o tempo seja bastante reduzido. Então haverá oportunidade dos irmãos que vêm no começo, fiquem até o final dos serviços. E isso para nós também é uma alegria, porque fica ruim, começa um número, quando vai terminar, a igreja já está com pouca irmandade. Mais alguma coisa a dizer, irmão? Deus que abençoe a Irmandade de ter dado atenção a isso. Voltamos a lembrar os irmãos que essa decisão que o Senhor deu agora não quer dizer que nos tempos passados os servos antigos não tinham luz. Jamais seja pensado desta maneira. É que os tempos que nós esperávamos chegou. Nós não tínhamos condição no passado de chegar a isso, até porque estava vedado para nós. Mas nos últimos dias o Senhor trouxe a luz e até também a fundamentação na Escritura, que aquilo que está sendo feito e apresentado à Irmandade hoje, não é simplesmente o desejo de um, mas é o anseio do povo, e Deus ouviu, irmãos, o anseio de muitos que esperavam por isso, e deu-nos a graça então de podermos realizar, sem sair fora dos princípios que o Senhor nos tem dado, de modo que servir a Santa Ceia usando-se cálices individuais não fere em hipótese alguma a doutrina que o Senhor nos tem deixado. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, isto que o Senhor preparou no tempo oportuno da sua vontade. Há anos atrás já se falávamos, e os servos que aqui atenderam também viram a necessidade, porém sempre tinha alguma pequena coisa e se não ia avante. Porém agora, com esta situação de esse vírus ser acometido através da saliva, então trouxe uma força muito grande, porque como é que íamos fazer? Como é que íamos fazer a Santa Ceia? Vamos falar para a Irmandade, vim todos beber no mesmo cálice? Não, a lei está aí, se há uma denúncia, uma coisa, íamos incorrer numa desobediência. E também, irmão, fazer sem aprovar, também não podíamos. Quem teria coragem de dizer, vou fazer uma Santa Ceia e tomar todos do mesmo cálice? E se pega uma epidemia, 3, 4 doentes com aquilo ali, como é que faz? Então tem jeito, teve modo. Deus preparou um caminho sem ferir a doutrina. É nisso que nós pedimos
aos caros irmãos de entender que não fere a doutrina. Porque falava, não tomai o cálice, não tomai nele, tomai dele. Entenderam, irmãos? Então, ficou muito bem esclarecido, todo o ministério aceitou, passamos por todas as reuniões, se bem que gostaríamos de ter mais tempo para apresentar, mas assim Deus preparou, chegou a hora, e quando formos realizar as nossas Santa Ceia, será nessa modalidade que a Irmandade viu. Nós já tínhamos, irmãos, é bom falar, nós já tínhamos pessoas que já não tomavam Santa Ceia mais conosco, por causa desta situação do mesmo cálice. Não só isso, nós tínhamos irmandade em alguma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, e entrou com liminar na justiça para tomar Santa Ceia no cálice individual. Quando o irmão ia passando com o cálice, a pessoa diz, eu não tomo aí, põe aqui nesse copinho para mim. Era bonito isto? Onde estávamos chegando? Se tem um recurso dentro da palavra, então seria uma incoerência. Mas Deus trouxe a luz, a benção chegou. E outra coisa, acontecia o quê? Batizava a Irmandade, e você ia ver, no total da Santa Ceia, diminuía. Por quê? Não iam tomar a Santa Ceia junto com nós. Faltava, não ia para o outro lado. Agora os irmãos vão ver que vai aumentar. Agora vai aumentar. Não tem mais rejeição. Então foi luz que Deus trouxe, é uma benção. Se algumas vezes tiver alguma coisa para argumentar, aqui não é o lugar. Precisa falar, falamos, atendemos qualquer um que precisar. Mas isso é uma coisa que unânime, que o mundo inteiro e os servos de Deus aceitaram pelo mundo todo. E há uma glória só que estamos recebendo telefonema de outras nações, servos que lá estão, muito satisfeitos e felizes com o que Deus fez. Está bem? É isto, Salvador. Então, por tudo, Deus seja louvado. Amém. Vamos aguardar que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Glória a Jesus. Ô Salvador, Deus te dá a palavra. Bom, Tiago, venha ler a palavra, não, Tiago. Bom, Natanael, palavra. Que é a palavra. Elias, Gilson, o irmão de Camires, Nori, outros servos que aí estão, em Deus da palavra. Irmão Salvador, venha servir a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra com a ajuda de Deus. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no verso, ou melhor, no capítulo 22, e no verso 39.
Lucas 22, no verso 39, que o assunto é Jesus em Getsemane. E saindo foi, como costumava, ao Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esses versos. Amém. É como o Senhor já deu aqui neste santo culto a agonia, tristeza e a dor do Senhor de ter que enfrentar o maior inimigo que possa se existir, que a palavra até fala. O último inimigo que há de ser vencido será a morte. E ele tinha, e pelo seu caminho e na decisão de Deus, ele havia de enfrentar a morte. Porque em lugar, a palavra fala, lá os romanos, aquele, falando de Deus, diz: aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Ele pediu, clamou, para que fosse poupado, para que se desviasse dele aquele cálice. Mas não era possível, porque a igreja, a humanidade, só seria salva se a morte fosse vencida. Enquanto a morte reinou, era o reino da morte e do inferno. Mas Cristo veio e aboliu a morte. A morte, os irmãos podem ler, que ela veio, fala lá em Hebreus, que a morte durou desde Adão até Moisés. Em Moisés, porque a lei veio, e quem guardasse a lei, pois a lei era santa, pura e boa, e quem guardasse a lei, fazendo a vontade de Deus, seria salvo pela lei. Mas fala Paulo aos Gálatas, escreve: a lei foi fraca, nela não houve força para salvar. Por isso, a benção que veio para ajudar o povo tornou-se em condenação. Não havendo força de guardar a lei, torna-se transgressor. Tornando-se transgressor, o que diz Paulo? Pela lei, fiquei sabendo que eu era pecador. Porque se não houvesse lei, não tinha condenação. Mas a lei veio para condenar. Salvar era o intuito, mas não salvou. E a palavra fala em algum verso, se não me engano, diz assim: Deus
falando disso, e encerrou todos embaixo da desobediência, tanto judeu como gentios, para usar de ambos de misericórdia. Até que os judeus que se achavam que não ia ter condenação nenhuma, Deus mandou em cima deles também esta parte, para que eles ficassem também na mesma medida e em igualdade com os gentios. E tanto é que Cristo então veio para salvar, trazer ao mundo a libertação da morte. Que este, irmão, queridos irmãos e irmãs, vencer a morte foi o maior milagre que Cristo fez. Porque curar, libertar, ressuscitar, todos esses aconteceram por vários e por outros. Mas ressuscitar para nunca mais morrer, essa obra é só dele. Só dele. Muitos ressuscitaram. Podemos até mencionar alguns que ressuscitaram. Menino, filho da viúva, os que ressuscitaram no dia de Eliseu e Elias, os que ressuscitou no dia de Paulo Tiquico, Lázaro, a menina de 12 anos, os que caíram na sepultura onde estavam os ossos de Eliseu. Ressuscitaram, só que com uma coisa, ressuscitaram, depois tornou a morrer. Não é porque ressuscitaram, foram eternos. O único que ressuscitou e foi ser e é eterno e nunca mais morre é Cristo. Dessa eternidade ele traz para nós na sua morte. Dessa benção de nunca mais morrer é para nós. Para aqueles que nele crer, nunca mais morrerão. E Cristo disse: quem crê em mim nunca morre, viverá eternamente. Igual a ele é eterno, nós também seremos. Veja então, irmão, a grandiosidade da obra de Cristo. A obra de Cristo, irmão, para o mundo, irmão, é obra inigualável. Esse Jesus Cristo que foi anunciado há 2000 anos atrás, ele não é só de 2000 anos atrás, ele é desde e muito antes do mundo existir. Que diz a palavra? Ele é antes do tempo dos séculos. Antes do tempo do século, quando Deus fez o mundo, determinou. Hora que está o sol é dia e a lua à noite. Noite e dia estabeleceu, mês, dia e ano. Começou a contar as gerações. Antes de ter determinado muitas coisas no mundo por Deus, ele já era. E fala, Pedro escreve dizendo: e esse Jesus Cristo, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, conhecido. Aonde foi conhecido? Aonde foi visto? Aonde ele esteve? Qual é o mundo que ele esteve? Há outro mundo? Foi visto e foi conhecido. Conhecido dos anjos, conhecido por Satanás, que foi expulso. Ele foi conhecido.
Glória ao nome santo do Senhor. E veio ao mundo para trazer esta obra para a humanidade. Irmão, isto não é outra coisa a não ser puro amor de Deus com a humanidade. Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E no homem está a imagem do seu Criador. E a semelhança tínhamos também, até Adão errar. Fora que Adão errou, a eternidade saiu de Adão. O homem ele continuou vivo, mas não é eterno. Tanto é que esses dizeres a Irmandade pratica hoje. Quando alguém perde a graça, diz ele perdeu a graça. Não tem mais vida eterna. Não é isso que o povo fala. Se bem que não é bom falar isso. E não se deve falar isso. Que quem julga é Deus. Então, queridos irmãos, Adão perdeu, mas continuou vivo. Como algum dos nossos dias, até por infelicidade, por uma imprudência, por uma coisa, irmão, impensada, caiu num erro, caiu numa falha. Ele deixou, até se tem um ministério, deixa de figurar no ministério, que não pode ter alguém no ministério que tinha um procedimento incorreto. Não deve estar. Mas está congregando junto à sua família, tudo. Ele perdeu a eternidade nele, mas ele continua sendo cidadão, ele continua sendo pai, ele continua sendo avô, ele continua sendo um homem correto, continua sendo amigo, continua pagando seus impostos. Então, nesta parte, a pessoa é crente se ele quer ser crente. Se ele não quiser ser crente, nós precisamos considerá-lo como um ser humano, como uma pessoa, como amigo, como um pai de família, como um cidadão. Entenderam, irmãos? Então aqui fala a palavra que Jesus Cristo pediu ao Pai que o livrasse daquela hora, mas não podia livrar. Tanto é que esta fala que ele pediu ao Pai, ele rebateu lá com Pedro. Quando ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que era ele, eu vou edificar minha igreja em cima dele. E sobre você, você é Pedro, sobre você te darei a palavra da vida e a porta, eu te darei a chave da porta e da palavra para Pedro. Mais adiante, o Senhor louvou a Pedro por aquela atitude, de aquela revelação ser tão nítida, dizendo: Pedro, coisa bonita que você revelou, foi lindo. Mas Pedro tomou-se aquilo como um impulso de elogio. Mais à frente ele disse: o Senhor, o Filho do Homem vai ser entregue à morte, escarnecido e injuriado pelo povo e até pelos pecadores. Pedro disse: de modo nenhum vou deixar. Eu te amo, eu vou estar contigo. Quem vir perto de ti, eu rebato. E tanto é que ele pegou uma hora lá uma espada e feriu alguém. Por quê? Ele entendia fisicamente, mas não entendia espiritualmente. Ele queria, como se defender o Senhor no seu corpo. E o Senhor disse para ele: para trás de mim, Pedro. Não falou Pedro. Para trás de mim, Satanás. Não jogou Pedro fora, mas jogou fora o Espírito. Para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas que são de Deus. Aí é uma encruzilhada muito forte. Que se o Senhor não fosse a morte, não tinha vida eterna, irmandade.
Pedro disse: eu não vou permitir que você vá à morte. Mas ele disse: você não entende as coisas de Deus, só dos homens. Deixa eu ir. Que se ele não fosse, a morte não teria ressurreição, não teria vida eterna. Seríamos, irmãos, como qualquer um que serve em alguma denominação, por questão de alguma coisa, de parente, amigo, e alguns procedimentos que lá tem, que a pessoa se afina e gosta daquilo. Então está lá como uma religião. E ali fica a vida inteira. E quando termina a vida, que é que revelou? Que é que levou? Nada. Só fez boas obras, praticou caridade, fez tanta coisa boa, mas a vida eterna, a salvação, aquele que salva, aquele que ressuscita, não levou. Não levou com ele. E quem não leva o Cristo não tem ressurreição. É por isso, irmão, que a palavra fala: quem crê no Filho de Deus será salvo. E quem não crê já está condenado. E a condenação qual é? A morte. É ficar na morte e não sair. Todos, irmãos, ressuscitarão. A humanidade toda ressuscitará. Todos ressuscitarão. Quem praticou o bem, quem praticou o mal. Uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Fala, Jesus Cristo escreve em 5 de São João, ele escreve isso: uns ressuscitarão para a condenação e outros para a salvação. Então, queridos irmãos, a ressurreição é para todos. Uns para a glória e outros para a condenação. Os que fizeram o bem herdarão, e os que praticaram o mal não terão. Encontra lá em São João 5, leia lá que os irmãos vão ver que está bem definido. Então, queridos irmãos, a palavra é esta que o Senhor traz. Cristo veio, agonizou, morreu por nós. A agonia da morte, vamos lembrar alguma passagenzinha. A agonia da morte, o cristão não tem. Não tem. Já vimos, sabemos, conhecemos. Muitos que quando está chegando o seu momento de ir embora, lhe diz: estou feliz, estou contente. Acabou meus dias. Recebi tudo que Deus podia me dar. Nada mais espero. Não tem o medo e nem o dano da morte. Vai em paz, porque sua alma tem paz. E quem não tem, corre, busca, me dá isso, grita, se desespera, porque não tem ninguém acolhendo. Glória ao nome santo do Senhor. É como aquela passagem do rico e Lázaro. Quando morreu Lázaro, foi recolhido ao seio de Abraão. Mas morreu também o rico. Eu agora estou no inferno. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e passar na minha boca. E disse: não dá para ir daqui até aí. Há um abismo muito grande. Não, fala então, para alguém levar lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos, eles podem se salvar. Não vai, não é assim, o abismo é muito grande e não dá para chegar lá. Se eles não ouviram os profetas e a lei, tampouco crerão que os mortos ressuscitam. E é isso que Cristo fez, ressuscitou, e aquele que nele crê está salvo. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, enquanto um vai para um desespero, nós temos uma paz eterna. E quantos que já estão nos dias de hoje servindo a Deus e dizem tranquilamente, sem nenhum rancor: a minha carreira está acabada, os meus dias estão chegando,
não tem medo. Por quê? Tem aquele que está do lado dele, como pegando na cabeceira. Você está comigo, como Paulo falou. Sei que a minha carreira está acabando, desde agora me reserva a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não tenho mais nada que esperar, nada perdi, está tudo ganho. Tanto faz viver como morrer. Esse é o poder de Cristo dentro do coração daquele que nele crê. A palavra desta noite é isto. Você que está longe, ainda não chegou, está olhando a graça de longe, mas nunca se decide. Venha. Você tem medo da morte? Tem alguém que vence a morte por você. Você não precisa pagar nada, é só ser batizado. Sendo batizado, vem orar na igreja, ouve a palavra, foge do pecado, foge dos adultérios, foge das idolatrias e sirva a Deus. Coisa santa é servir a Deus. Acaba o dia, toma o seu banhinho, se prepara, põe o seu palitozinho, uma gravata, tão bonitinho, e vem para a igreja. Dá o braço para a esposa, ela vem do lado. Os filhinhos também. Vem tudo aqui. Agora, vamos louvar a Deus. Acabou o culto, 9 horas. Vamos dormir. É difícil servir a Deus? É difícil ir lá na balada. É difícil ir lá brigar. É difícil lá você se indispor com pessoas briguentas e a cadeia te esperando, e a polícia te esperando, e a droga esperando, e a cocaína acabando com a saúde, e a cadeia também esperando. Difícil é lá. Aqui é fácil. Vem logo! A agonia da morte, Cristo tirou de nós. A morte vem para nós. Não se espante, não. É tão sublime, é tão prazeroso. Você não gosta de dormir? Gosta? Um travesseirinho macio, do jeito... Tem alguém que para dormir fora leva até o travesseiro, porque o travesseiro é o tal. Gosta. Põe a sua cabeça ali, dorme tranquilo. A morte para nós é como um sono. Acabou os dias, acabou a jornada, diz, vou dormir. E acorda quando? Na eternidade. Quando Cristo chamar, diz, vinde bendito de meu Pai. Mas já chegou? Já. Vamos subir para a glória de Deus. Deus seja louvado. Amém. Venha, um irmão agradecer a Deus. Ô Natanael, tem prazer de orar? Bom, Tiago, então, por favor, venham agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Amém. Bom, Tiago Lungarese, ancião em Manaus. Glória a Deus, Santo Senhor. Nosso bendito Deus e bondoso Pai Celestial, na Tua santíssima presença voltamos aos Teus pés em agradecimentos a Ti, Pai eterno, por este santo culto que nos tem dado graça de estarmos nós aqui e uma grande multidão neste mundo todo ouvindo a Tua palavra. Te damos graça, Pai eterno, porque nesta noite, pela Tua palavra, tens falado conosco, ensinando-nos, ó Senhor, em que ao terminar os nossos dias, a salvação nos está esperando. Por graça e misericórdia Tua, certamente ressuscitaremos para habitar contigo em glória. Mas nós te rogamos por meio desta palavra, quantos que estão ouvindo e ouviram hoje a palavra, mas ainda há pouquinhos minutos, desse uma oportunidade àquele que está longe e que está, Senhor, ainda na morte. Dá-lhe graça, Senhor, de poder alcançar junto a nós
esta grande salvação. Pai eterno, ainda te rogamos, abençoe, te somos agradecidos por o Senhor ter preparado e abençoa, Senhor, a todos que aqui, por misericórdia, te serviram, nossos irmãos músicos, organistas, também o Senhor, os irmãos da tradução da Libra e tudo aquilo que nesta noite, Senhor, foi feito, a honra e a glória do teu nome, aqui neste pequeno número, em toda a face da terra, onde muitos casais, muitas famílias e alguns até, Senhor, em lugares difíceis, e o Senhor em aflição de alma, ouviu agora a tua palavra, que disse: vem, eu te darei o direito da vida eterna. Pai, graça nós te damos, porque a tua misericórdia está estendida em toda a terra. E assim, Senhor, em tudo te agradecemos e rogamos que guarde a todos do regresso e abençoe a toda a irmandade que com coração sincero ouviu a tua palavra, e todos que também, Senhor, não sendo ainda teus servos, ouviram a tua palavra nesta noite. Graça te damos no sagrado nome de teu Filho Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, mais um hino. 159. 159. Amen.
a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a sua palavra e a fé permaneça em nosso coração. Amém. Hino da despedida 330. Três pulsos antecedem o início.